Deixa eu parar aqui. Cadê? Sonhei nadando no rio. Nadando no rio é vivendo. A qualidade do rio é a qualidade da vida que você vai viver ou está vivendo. A água era de cor de barro, incerteza. Viver na incerteza. Às vezes nós temos essa vida meio barrenta, né? Mas estava limpa. A água estava cor de barro, mas estava limpa. Ou seja, não é água suja, é água barrenta. O que é que significa água barrenta? Incertezas. Estava alguns adolescentes nadando também. A água não era corrente. Água não era corrente, não, né? Água parada. Água parada, qual a diferença da água parada para água corrente? Vamos lá? Não tem na internet. Pode dar o Google aí. Dê o Google, menina! Que não tem, tá? A água é o estado da alma, né? O primeiro a falar sobre água fui eu na internet. Dentes também, dentro de cima, dentro de baixo, tudo sobre dentro, Joilson de Assis. Dentro de trás, dentro da frente, né? Então, assim, qual a diferença? Qual a diferença que a água tem? A água corrente, vou dizer, meu bem, a água corrente é a vida que segue, a água presa é a vida de alguém. Então, assim, a água como se fosse uma piscina, é uma situação a ser vivida. Água corrente é a vida que se segue. Você está entendendo? Seria uma vida privada, um momento privado. Água, assim, como fosse num poço ou numa piscina, é aquele momento. A água que segue é a vida, é o rio. Aí acontece, a água que ela tomava banho não era corrente. Então é um momento. É uma situação. Não tem no Google. Pode dar o Google aí que não tem não. Agora água parada demais não. Mas água parada como água de poço, água de piscina não é parada? É uma situação a ser vivida. Ali, é um momento. E se ela for corrente, é vida que segue. É um destino. Quem está me entendendo, gente? Senhor Nhão é meu gatinho. Ele é tão sabido. Quem está me entendendo? Diga interage comigo. Pode dar o Google que não tem, porque queremos interpretar os sonhos pelo dom de Deus. Não tem nenhum papel aqui, tem um copo de café. E tem coisas que eu não revelei e vou revelando. Vocês vão conversando, eu vou revelando. Água barrenta é incerteza. Água fedida é momentos... Aí feder aqui, a lama, esgoto. Aí como é o nome que a pessoa... Desprezo. Água fedida, como fosse lama de esgoto, pode ser desprezo e pode ser impureza moral, né? Água fedida. Aí, água barrenta é incerteza. Água turbulenta é tribulação. Água parada, como eu falei, água de piscina, água de poço, é uma situação privada. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que a mulher é o poço do homem. Está escrito na Bíblia que o teu poço seja só para ti mesmo e não para os outros. E aí, a água que jorra é a vida que segue, né? O rio da vida não é um lago da vida, é rio, segue. Porque o movimento no mundo espiritual muda o sentido da coisa. Água parada é uma coisa, água em movimento é outra. O rio da vida não é parado. E nem um rio que cura é parado. Todo rio que traz vida é corrente. Inclusive a Bíblia fala, o rio corrente da água da vida, que corre e sai de debaixo do trono de Deus. E lá existia um rio da vida, lá em Israel, que era a torre de Siloé, o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele só ganhava vida quando ele movimentava. É o movimento que traz vida. Olha a profundidade das profundidades que eu estou falando. É o movimento que traz vida. Você está vivo porque existe um coração que bate e movimenta. O movimento é que traz vida. Sem movimento não há vida, não há energia. Até a pedra, o átomo se movimenta dentro da pedra. Então o princípio da vida é o movimento. Olha, o movimento é sexy. Então... parou o movimento, lascou. Parou o movimento, o sistema acaba. Seu celular, ele
está funcionando porque existe um movimento de energia dentro dele. Parou o movimento, parou o celular, parou tudo, ó. O sistema acaba. Seu celular, ele está funcionando porque existe um movimento de energia dentro dele. Parou o movimento, parou o celular, parou tudo, ó. Então, no mundo espiritual, essa é informação privilegiada. Pode dar o Google aí no Google, pode dar nos YouTube, pode ser em qualquer área. Não tem essa diferença. Eu estou te explicando direitinho, porque chegou o momento de Deus nos revelar as coisas. Agora, água parada, mar parado, pode ser calmaria ou aquele negócio que não acontece nada. Como é o nome? É marasmo. Então, depende dos detalhes, né? Nesse caso aí, desse sonho, que era uma água parada, meia barrenta, porém limpa, e tinha um pessoal brincando. Esses jovens brincando é alegria. Crianças brincando é alegria. Quanto mais jovem a criança, maior é a alegria. Crianças no parque brincando, alegria. A alegria está no coração. A água não estava parada, ela é de um lago. Eu estou explicando. A água de um lago é diferente de uma água de um rio. Qual é a diferença? Pode dar o Google aí para você encontrar, que você não vai encontrar. Você está encontrando hoje, dia 16/2. Por quê? A diferença é que a água do rio é vida que segue. E a água de um lago é um momento. É um momento. Não quer dizer que é ruim ou é bom. É um momento. E você está me entendendo? Que isso? É autoridade, velho. Então, essa diferençazinha do movimento é que muda muita coisa. Muda muita coisa. Talvez seja algumas incertezas que você está vivendo na vida. Água barrenta. Não é nada de impureza moral, não é não. A pior água que você pode ver nos sonhos é água preta. Água preta ou escura significa morte, né? Água preta é um abismo. Mas aí vem água azulzinha, água clara, muito bom, né? Água de lago é uma coisa, água de rio é outra. O que tá entendendo, gente? Não estou dizendo que um é ruim e outro é bom, não. Tudo pode ser bom e pode ser ruim. Era um lago, não era um rio. Agora você está dizendo que era um lago? Não, é outra pessoa, né? Espera aí. Cadê? É a mesma pessoa, eu não decorei o nome. Então assim, um lago é uma situação a ser vivida. Um rio é uma situação que se segue. Entendeu? Você falou que era água parada, agora está falando que é um rio. Mas era um rio parado, não era? Lembre-se, os detalhes é quem faz a diferença. Às vezes um detalhezinho muda tudo, né? Agora, quem é que aprendeu aí, gente? A diferença de um rio para um lago. Porque é o seguinte, às vezes você faz uma pergunta, a gente responde a sua pergunta e ainda responde as outras. Estou entendendo tudo, pastor, aqui. Pronto, então vamos dizer. Pastor, eu encontrei um rio, eu encontrei um lago. Vou me lembrar aqui de alguns sonhos que as pessoas já me falaram. Pastor, encontrei um lago. Esse lago era normal. E tinha um peixe grande. E esse peixe saltava nos meus pés. E eu fiquei pensando, pego ou não pego? Peguei, pastor. Era um peixão. O que significa? Então, esse lago é uma situação privada. Um momento. Esse peixe é uma pessoa ou uma oportunidade. Se ele salta nos seus pés, é boa sorte. Sabe quem era esse peixe? Vai. Quem era esse peixe? Vamos lá? Para a gente aprender a interpretar sonho direitinho. Qual a diferença do rio para o lago? Era uma pessoa boa. Sabe quem era esse peixe? Hoje é o marido dela. Saltou nos pés dela. E ela ficou na dúvida, porque ele era divorciado. E ela ficou, vou casar com um divorciado, não sei o que lá. A dúvida do sonho. O sonho mostrou direitinho, só que codificou tudo. Era um momento privado. Se ela não pegasse ali, ela não pegava nunca mais. O peixe saltou nos pés dela. O cara estava divorciado da mulher.
e queria uma outra mulher, e ela ficou na dúvida porque ela nunca foi casada, tal, e o cara divorciado, já tinha filho e tudo. Então casou, graças a Deus teve filho, mais um dele, né? E aí, também, é o peixe que saltou nos pés dela, uma situação privada. Um rio é uma vida que segue. É uma vida que segue. O rio, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. No lago você consegue se banhar 2 vezes no mesmo lago, mas no rio não, tá? O rio é mais dinâmico, é a vida. Bora, rapaz! Então, isso segue a mesma interpretação. O rio barrento, mesma coisa. Aí no caso ela falou da profundidade, não era fundo. Aí depende do que você entende de fundo, né? Se você gosta de lugares fundos, então é bom. Se você não gosta de lugares fundos, então é bom. Entendeu? Quem vai dizer que é bom ou ruim é você. Pastor, eu gosto de tomar banho em rio fundo, então é bom. Pastor, não gosto de tomar banho em rio fundo, então se é fundo, é ruim. É como água. Água fria é bom e água quente é ruim. Não. Quem vai determinar é o gosto. Você gosta de água fria? Gosto. Então é bom. Tava frio? Tava. Né? Quem vai determinar o sonho da água fria ou água quente é o gosto da pessoa. A pessoa diz, pastor, eu sonhei tomando banho de água fria. Aí você pergunta, a água estava boa? Olha a pergunta, a água estava boa? Aí a pessoa, tava delícia, água bem geladinha, pronto. Então é prazer e satisfação. Não, pastor, eu odeio água fria, eu só gosto de água quente, 40 graus. Então é ruim. Quem está me entendendo, gente? Aqui é o seguinte, não é só para responder pergunta, eu estou te ensinando a interpretar teus sonhos. E para interpretar os sonhos, tem essas regrazinhas aí, esses detalhes tão pequenos de nós dois. Alguém diz, pastor, eu sonhei tomando banho num rio de água fria. É bom ou é ruim? A pergunta da pessoa. Aí a pessoa diz, e aí, a água estava boa, estava gostosa? Estava gostosa demais, pastor, daquela água que eu gosto, bem geladinha. Pronto, então é prazer e satisfação, tomar banho numa água fria. Pastor, eu odeio água fria. Então é o contrário, vira o contrário. Olha, desesperança, desprazer, descontentamento. Só a questão do detalhe. Quem vai mandar aí nesse sonho é o gosto da pessoa. Eu gostava que não era fundo. Pronto. Então, olha aí, ela gostava porque não era fundo, porque ela não gosta de lugares fundos. Então é bom. Agora, se ela não gostasse de lugar raso, eu odeio tomar banho em piscina rasa. A piscina tem que estar nos meus peitos. É horrível uma piscina velha no umbigo, mas, bem, tem gente que gosta, né? Então, tem gente que gosta de uma piscinazinha só para cobrir os pés. Então, quem vai definir essa parte aí do sonho é o gosto. Ela falou que era um rio, mas um rio calmo. Então, é a vida que segue. Piscina, lago, é a diferença. Essa diferença você pode dar o Google que não vai encontrar, tá? Aqui não é decoreba. É a questão do dom de Deus, porque a honra e a glória, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Não estamos aqui para dizer que a gente é sabido, que a gente é gostosão. Bem, eu sou até gostosão, mas não é para isso. A gente ensinar você a interpretar seu sonho para você ser bem sucedida na vida. Esse sonho é muito bom. Essas crianças brincando é alegria, paz e felicidade. Sonhar com crianças brincando, tem coisa melhor do que grito de criança e criança brincando? É lindo demais, gente. Eu não sei como é que as pessoas se perturbam com crianças brincando. Geralmente quem tem traumas, né? Aquilo faz bem aos ouvidos da gente. Criança brincando, é alegria, paz e felicidade. As crianças estavam brincando dentro do riozinho lá com cor de barro. Essa cor de barro não é nada ruim, mas assim, é uma incertezazinha que a pessoa tem no âmago. Entendeu? Pastor, sonhei tomando banho em uma água barrenta. É incerteza. Mas todos nós temos a nossa incerteza, né? Principalmente com esses treco-treco que está vendo aí no mundo. Mas o bom é que, embora as incertezas, nós temos paz e felicidade. Essas crianças brincando são os anjos brincando. Quem dizer a minha avó, sonhar com crianças brincando é o anjo brincando de alegria.
É os anjos, o meu anjo, o teu anjo brincando. Oi, eu vou pegar você. Não pega não. Eu vou pegar, não. Vou pegar você. As crianças são maravilhosas brincando, não é verdade? Então esse sonho é ótimo. Ore 7 Pai Nosso e peça a Deus para que se cumpra. Ore 7 Pai Nosso e peça a Deus para que se cumpra. Só com esta interpretação você aprendeu o quê? Primeiro, a diferença. Qual a diferença do lago e do rio? Peraí que eu vou dizer, meu bem. É que o rio corre e o lago não corre. O rio corre e o lago não corre, não. E aí, o lago é uma coisa privada. Quer ver privado? É a banheira. A banheira é privado mesmo. É uma coisa íntima, a banheira. Né? Uma banheira, uma piscinazinha pequena, é uma coisa íntima. Aí o que acontecer dentro da banheira, é um treco íntimo. Aí vai aumentando o tamanho do lago e vai aumentando o tamanho da interpretação. Olha bem, pastor, eu vi, vamos tirar as crianças e vamos vi crianças brincando na banheira, né? É alegria, prazer e satisfação. É incrível como uma criança acha motivo para se alegrar, não é verdade? Eu fui para um hotel e esse hotel tem uma banheira. Os guri pularam tudo dentro da banheira, meu amigo, era um empurrando o outro, era uma confusão danada. Eu disse, deixa brincar. A banheira é um momento particular, né? Crianças brincando, o que é que você aprendeu? Agora você devia anotar, vamos lá? Vamos anotar para a gente não esquecer. Sonhar com crianças brincando. Crianças. Quem é que vai me anotar para me ajudar? Crianças brim-brim. Crianças brincando. Alegria e felicidade. Alegria e felicidade. Por isso que o diabo não gosta de criança brincando. Agora vamos dar uma puxadinha, bora? Crianças brigando. Crianças brigando é o contrário, é alegria e felicidade. É perturbação. Perturbação de espírito. Perturbação. Anotou? Lago, L-A-G-O-G-O, lago, piscina, lagoa. Situação momentânea privada. Situação momentânea, instantânea. Não, porque eu falo muito alemão, aí esqueci de falar brasileiro. Momentânea. Mas é assim mesmo, né? Situação momentânea. Pode ser bom e pode ser ruim. Lago, banheira, piscina, lagoa, banheira, piscina. Viu a menina do peixão? Que peixão, velho. O cara tem mais de 2 metros de altura, é o peixão mesmo. Aí resultado. Água barrenta. Água barrenta. Ora é em grei. Né, Maria Lamirão? Ora, água. Água é situação da vida. Barrenta, incerteza. Embora as incertezas aconteçam, está havendo alegria. Os anjos estão felizes. Tá? A semana, acho que faz um mês, a mulher falou que estava tomando banho num lago. E muitos homens olhando para ela e lá tomando banho no lago. Os homens tomando banho, querendo se aproximar. E eu falei, é um momento muito bom da sua vida. Você está atraindo muitos homens. E realmente, aí os homens dão muito em cima dela, mas ela não decide com qual deles vai ficar. No sonho era do mesmo jeito, ela não sabia com qual deles ia nadar. Olha, mas o anjo codifica, não é maravilhoso quando o anjo codifica o sonho? Quem é que lembra desse sonho? Foi ao vivo. Elas, pastor, eu estava nadando num lago e tinha muitos homens olhando para mim. E alguns queriam se aproximar, mas eu não sabia com qual deles nadar. Olha, nadar é viver. É a mesma coisa de caminhar. Só que é uma coisa mais coletiva. E aí eu disse, você está numa situação muito boa. Você está atraindo os homens, mas não sabe com quem vai ficar. Lembra, Maria? Maria, oi. Lembra? Tá lembrado? Ela fez, é mesmo, pastor. Os homens dão muito em cima de mim, gostam muito de mim, mas eu não sei com quem eu vou ficar. Eu digo, decida, mulher! Decida com quem você vai nadar. Olha! Então assim, a situação privada e o que tiver dentro do lago vai somar com essa situação privada. No caso dela é ótimo, é crianças
Você pode ver que se você olhar pelos olhos carnais, crianças brincando dentro de um rio, ou meio parado, né? O rio era raso, e as crianças brincando, mas a água era meio barrenta. O que significa? Olha a profundidade das profundezas que esse sonho tem. Olha só. Olha o que Deus está falando com ela e com nós também. Então, um lago é uma coisa privada, é uma coisa, né? E um rio também, mas no caso dela era um rio, mas um rio que não tinha assim, movimento, né? Muito movimento, água parada. Aí pronto, a água fedida, aí tem que saber, fedida de quê? Se for carniça, risco de morte. Se for lama, pode ser desprezo. Se for lama em termos assim de esgoto, pode também estar ligado o treco moral, né? O pastor estava de pé no chão do rio, era rasinho. Pronto, glória a Deus. Muito bom esse sonho. As incertezas que você passa na vida, você vai vencer todas, tá? O importante é essas crianças que estão brincando aí. Não era fedida não, é porque eu estou dando as outras pormenores, né? Os outros sonhos. Estou puxando de um sonho, aí eu entro em outros sonhos. Não, era água só barrenta. O chão era limpo. Ótimo, eu não falei? É porque é o seguinte, o cara sonhei com galinha, fala galinha preta, galinha branca, galinha azul, né? Água suja e vi minha filha amar água suja. Aí já é outro sonho, outra pessoa, né? Me conta direitinho esse sonho. Se for nadar na água com brilho, límpida paz. Água limpa tem os seus pormenores, né? A água limpa pode estar ligada à pureza, à clareza, mas a água limpa também tem os seus perigos, tá? Às vezes a água limpa é risco de morte, é lágrimas, né? Mas aí tem que saber quem vai definir, né? O que é que esta água limpa são os detalhes. Por exemplo, água limpa com crianças brincando, bom. Água invadindo a casa e subindo até a tomada e água limpa, choro. Viu? Viu que o detalhe muda tudo? Tudo é água limpa. Só que o detalhe é que vai dizer se essa água limpa é boa ou ruim. Porque água limpa também pode estar ligada a lágrimas. A água limpa. Porém, a água limpa também pode ser bom. Água cristal, tipo assim, mar azul, tipo, né? Lagoa Azul, ok? Tá bem explicado? Lembre-se, quando vocês me contam um sonho, eu dou todas os pormenores. Aí em um sonho só, você aprendeu a diferença entre rio e lagoa, piscina, lago. E o que tiver dentro é o que está acontecendo. Aí o estado da água é o estado da sua alma, tá bom? Qualquer dúvida você coloca sonhar com água, Joilson de Assis, ou tudo sobre sonhar com água, Joilson de Assis. Temos vídeo de 13 anos atrás, mas tem uns vídeos que eu vou esclarecendo mais. As pessoas vão perguntando, eu vou esclarecendo mais, tá bom? Se eu souber, direi, para a honra e glória do Senhor, porque o dom de Deus é para edificação. Esse sonho que você teve, menina, do céu, é um sonho muito bom, tá bom? Ok?